A sombra se ergue. No submundo, as lendas não nascem com barulho. Elas surgem silenciosamente quando ninguém está prestando atenção. Assim, Marty Robert entrou na história. Nos anos 1990, para a maioria dos canadenses, esse nome não tinha significado. Já para o cenário dos motoqueiros em Quebec, era sussurrado como profecia. Um jovem com a disciplina de um soldado e os instintos de um sobrevivente. Ele não era um fora da lei movido pelo caos, mas sim pela ordem oculta sob ela. Naquele tempo, Quebec não era só uma província, mas um campo de batalha. A Guerra dos Motoqueiros de Quebec já deixava marcas em Montreal. Os Hells Angels, liderados pelo infame Maurice Maume Boucher, travavam uma guerra brutal pelo controle dos mercados de drogas e segurança de Quebec. Seus inimigos, a Rock Machine, recusavam-se a se submeter. Não era uma rivalidade, era um conflito aberto. Bombas em carros, tiroteios em estacionamentos e informantes sumindo antes dos julgamentos. Entre 1994 e 2002, mais de 160 pessoas morreram. Civis, membros de clubes, policiais e familiares, pegos no fogo cruzado. Esse era o mundo de Marty. Para sobreviver, era preciso ser durão e estratégico, e Marty era ambos. Ele iniciou como mensageiro para gangues locais, ligadas indiretamente ao Círculo dos Anjos. O que o diferenciava dos outros jovens motoqueiros não era força ou ego, mas paciência. Ele falava pouco, não se exibia nem chamava atenção. A polícia invadiu a casa de esconderijo que ele frequentava e encontrou todos, exceto ele. Ele tinha saído no dia anterior, não porque alguém o avisou, mas porque sentiu que algo estava errado. Esse instinto salvou ele mais de uma vez. Naqueles anos, o Império de Boucher dominava Montreal como um exército. Ele dominava o tráfico local, infiltrava sindicatos e convertia clubes de motoqueiros em braços armados de uma organização criminosa. Com o prolongamento da guerra, as paredes começaram a se fechar. A polícia formou a Operação Primavera 2001, uma repressão coordenada que resultou na prisão de centenas de pessoas, incluindo o próprio Boucher. O trono dos anjos do inferno estava vazio e todo homem ambicioso do submundo de Quebec o queria. Marty não avançou, apenas recuou. Enquanto outros tentavam conquistar poder rápido demais, Marty sumiu por um tempo, circulando por Quebec, Ontário e até cruzando a fronteira. Boatos diziam que ele se escondia no México, fazendo contatos com intermediários ligados à máfia italiana e aos cartéis latino-americanos. Outros afirmavam que ele mantinha discretamente os contatos de Boucher, preservando os canais que mantinham a rede dos anjos lucrativa após a prisão do líder. Seja qual fosse a verdade, um fato permanecia. Quando Marty voltou para Quebec em meados dos anos 2000, ele já não era mais o mesmo jovem mensageiro. Ele voltou com conhecimento e com conexões que iam muito além do Canadá. Ele entendeu que a antiga versão dos Anjos do Inferno, aquela construída na pura violência, estava morta. A polícia tinha aprendido a combater esse tipo de poder. O que eles não conseguiam combater era a sutileza, negócios de organização. Marty começou a reorganizar os capítulos de Montreal de dentro para fora. Ele convenceu os membros antigos de que a sobrevivência exigia modernização. Menos explosões, mais infiltração, sem guerras de território à luz do dia, apenas parcerias, fusões e aquisições discretas. Esse pensamento transformou um clube fora da lei em corporação criminosa. Ele se inspirou em homens como Boucher, mas tirou todo o barulho, onde Boucher era carismático e brutal. Marty era quieto e calculista. Ele não precisava inspirar medo, ele inspirava eficiência. Em poucos anos, ele formou alianças com algumas das organizações mais perigosas do continente. A família do crime Resulta em Montreal e células Drangita em Ontário e no México. Fornecedores movimentando produto pela costa leste. No final dos anos 2000, os investigadores começaram a notar um padrão. Os carregamentos de drogas ainda estavam acontecendo, o dinheiro ainda estava fluindo, mas a violência que costumava acompanhar esses negócios quase havia desaparecido. Não era paz, e sim controle. Quando as autoridades perceberam, notaram algo alarmante. Após a queda de Boucher, os anjos do inferno não enfraqueceram, mas evoluíram.
Por trás dessa evolução estava um homem que nunca falava com repórteres, não aparecia em fotos e raramente mostrava o rosto em público. Marty tornou-se o novo arquiteto do submundo de Quebec, capaz de sentar-se com assassinos e empresários e falar a mesma língua. Ele não apenas reconstruiu a organização, ele a rebatizou. Os membros que antes usavam suas cores com orgulho, agora se vestiam como empresários. As Harleys ficavam ao lado de SUVs pretos e as reuniões ocorriam em restaurantes, não em sedes de clubes. Cada detalhe, desde o manejo do dinheiro até a comunicação, mudou. O mundo dos motoqueiros entrou na era digital graças a Marty. Quando a polícia começou a investigar sua rede, ela já não era só local. Havia ligações confirmadas com os anjos em Toronto, Vancouver, Suécia, Noruega e Austrália, todas coordenadas discretamente, sem alarde. E em toda a operação havia um sussurro que levava de volta a ele. Os repórteres começaram a chamá-lo de o contador dos anjos. No submundo, eles eram chamados a sombra. Era assim que ele agia, invisível, calmo e sempre à frente. Ele não buscava poder, deixava que se acumulasse, não iniciava guerras, esperava que os outros se cansassem lutando para então negociar a paz. Para ele, o caos era uma oportunidade de mercado, não um obstáculo. No início dos anos 2000, Marty havia transformado seu clube em algo que se parecia menos com uma gangue e mais com um sindicato em rede. Um que misturava as tradições do mundo fora da lei com a eficiência do crime organizado. Ele construiu relacionamentos com políticos, empresários e empresas legítimas, usando dinheiro limpo para lavar o sujo. Cada negócio tinha camadas, cada camada tinha proteção. E mesmo assim, ele nunca esqueceu de onde veio. Ele ainda andava de moto, de vez em quando, ainda mantinha seu couro, ainda falava a linguagem da estrada. Apesar de toda a estrutura e sofisticação, Marty Robert sabia a única verdade que todo fora da lei aprende cedo ou tarde. O sistema só funciona se a Irmandade confiar nele. Ele lhes devolveu algo em que acreditar. Não rebelião ou vingança, mas resistência. Ao fazer isso, ele não só reconstruiu um clube, mas criou um império. Guerra de motoqueiros de Quebec, antes de Marty Robert virar o arquiteto do submundo canadense, precisou sobreviver à tempestade que o formou. A Guerra de Motoqueiros de Quebec não foi apenas um conflito, foi uma era. Entre 1994 e 2002, ela transformou Montreal de uma cidade de cultura em uma zona de guerra, e as ruas se tornaram um cemitério para qualquer um que usasse um colete. Para Marty, o cadinho lhe ensinou tudo o que usaria depois para construir seu império. Paciência, estratégia e o entendimento de que o caos pode ser lucrativo se você souber interpretá-lo. Tudo começou com Maurice Malm Boucher, o homem que já comandou o capítulo Nomad dos Hells Angels como um general liderando um exército. Boucher queria o controle total do lucrativo tráfico de drogas de Quebec, e quem estava em seu caminho era a Rock Machine. Clube pequeno, teimoso, com fortes laços locais e sem querer se submeter a ninguém. Os dois grupos colidiram em uma explosão de arrogância e ambição que duraria quase uma década. Bombas foram colocadas embaixo de carros, tiros foram disparados em cafés e, noite após noite, os noticiários de Montreal abriam com histórias de tiroteios que pareciam não ter fim. A guerra já não era mais apenas entre motociclistas. Civis, namoradas e até jornalistas começaram a morrer. A violência se espalhou por bairros que não tinham nada a ver com motocicletas. Cada assassinato provocava uma retaliação, e cada retaliação era mais uma mensagem enviada com sangue. Marty não era um dos nomes de destaque naquela época, mas ele estava lá, assistindo tudo acontecer. Ele era da nova geração, jovem, rápido e ambicioso, mas sabia que para sobreviver precisava evitar os holofotes. Com as batidas policiais pela província, ele aprendeu a se mover em silêncio e não ficar muito tempo no mesmo lugar. Quando veteranos eram flagrados em escutas ou caíam em operações secretas, ele analisava como escorregavam, como o orgulho gerava descuido e a lealdade sem discrição levava à morte. Cada erro era uma lição, cada funeral um lembrete. No fim dos anos 90, o número de corpos ficou impossível de ignorar.
Mais de 160 pessoas tinham sido mortas. O público queria respostas e o governo queria resultados. Assim começou a Operação Primavera 2001, uma ação coordenada com centenas de policiais contra os Anjos do Inferno e seus clubes de apoio. Por anos, as autoridades não conseguiam pegar os anjos, mas a arrogância de Boucher acabou dando-lhes um alvo. Sua condenação por ordenar o assassinato de 2 guardas prisionais não apenas tirou o chefe da organização, mas também destruiu a ilusão de invencibilidade que os protegia. Em poucos meses, os nômades estavam mortos, presos ou foragidos. O Império dos Anjos estava em chamas. Foi então que Marte fez seu movimento, não para tomar o poder, mas para sobreviver ao colapso. Enquanto a mídia comemorava a queda de Boucher como o fim dos anjos em Quebec, Marty sabia que não era bem assim. Ele sabia que a rede em si, os esquemas, os fornecedores, os informantes, as fachadas ainda estavam lá, mesmo que a liderança não estivesse. Ele passou a contratar discretamente os poucos nômades leais que ainda estavam livres. Ele deu estabilidade, não vingança. Em vez de reconstruir o mesmo império violento que havia chamado tanta atenção, ele começou a preparar o terreno para algo diferente. Ele se encontrou com intermediários que já tinham fornecido para ambos os lados da guerra. Ele se comunicou com grupos neutros no conflito, motociclistas independentes, cansados de viver sob tiros. Aos poucos, ele reconstruiu conexões rompidas pelo medo e desconfiança. Ele não era o mais barulhento, mas fazia as coisas acontecerem. A notícia se espalhou silenciosamente. Marty era alguém em quem se podia confiar. Ao mesmo tempo, ele mantinha os olhos na família criminosa Ressuto, que enfrentava sua própria tempestade interna. Os Ressutos eram o poder silencioso por trás de grande parte do crime organizado de Quebec desde os anos 1980. E Marty reconhecia que o método deles era o controle através da consistência, não do caos. A Guerra dos Motoqueiros ensinou que armas ganham batalhas, mas estrutura vence guerras, levando-o a planejar seu futuro com essa ideia. Quando a poeira baixou, o cenário mudou. A Rock Machine se fragmentou. Alguns membros foram para os Anjos, outros sumiram. Os Anjos, mesmo enfraquecidos, permaneciam de pé. Mas desta vez, eles precisavam de uma nova liderança, não de outro senhor da guerra, mas de um estrategista, alguém que pudesse unificar sem chamar atenção. No vácuo que se seguiu, Marty começou a surgir exatamente como isso. Ele não se declarou líder, simplesmente se tornou indispensável. Ele coordenava entre os capítulos isolados, resolvia disputas e conduzia negociações com fornecedores. Toda vez que alguém precisava de uma solução que não envolvesse derramamento de sangue, chamavam ele. Nos anos 2000, ele virou o diplomata discreto do Império Fragmentado dos Anjos. O homem que podia entrar em uma reunião de gangues rivais e sair de lá com paz, em vez de vítimas. Durante esses anos, Marty passou um tempo fora do Canadá, viajando pelo México, Caribe e América do Sul. Autoridades disseram que ele desenvolvia contatos com fornecedores de drogas. Mas quem o conhecia dizia que ele fazia algo mais importante. Aprendia como funcionavam as redes internacionais. Ele retornou ao Canadá como motoqueiro e empresário. A guerra lhe mostrou o que evitar. Agora ele estava pronto para construir algo que não poderia ser destruído por manchetes ou batidas policiais. Quando Quebec começou a se reconstruir após a violência, Marty já estava moldando a próxima fase. Ele restaurou alianças antigas, devolvendo a ordem a um cenário marcado pela morte por quase uma década. A mídia talvez não soubesse seu nome, mas nas ruas, bares e garagens onde os negócios ocorriam, todos sabiam quem silenciosamente colocava as coisas nos trilhos. Ele disse a um associado: "A violência termina quando o dinheiro é suficiente." Não era justificativa e sim declaração de princípio. Marty entendia que se você quisesse comandar o submundo, não poderia fazer isso pelo medo para sempre. O medo torna os homens imprevisíveis, o dinheiro os torna leais. No fim dos anos 2000, o cenário dos motoqueiros em Quebec mudou totalmente. A polícia pensava ter vencido e o público que tudo havia acabado. Nos bastidores, uma nova ordem surgia. Uma construída não sobre o caos, mas sobre a precisão, não sobre o ego, mas sobre sistemas.
O homem que projetava esses sistemas era o sobrevivente silencioso da guerra que todos achavam já ter acabado. Marty Robert, que observou e aprendeu com a tempestade, agora se preparava para reconstruir o império que quase se destruiu. Ele sobreviveu ao capítulo mais sangrento do crime organizado canadense, não por ser o mais forte, mas o mais inteligente. A Guerra dos Motoqueiros o forjou no fogo. O que viria a seguir mostraria o que esse fogo havia criado. O Capo de Montreal. Após a Guerra dos Motoqueiros de Quebec, o crime em Montreal já não lembrava o ambiente em que Marty Robert cresceu. O derramamento de sangue havia acabado, mas o silêncio que se seguiu era enganoso. O vácuo de poder após a queda de Boucher logo foi preenchido. Ele foi preenchido por homens menores e mais famintos, cada um tentando reivindicar um pedaço do que antes era um império. Marty observava tudo do fundo, paciente como sempre, esperando que o barulho se destruísse sozinho. Ele compreendia algo que poucos entendiam. O verdadeiro poder não vem do que você controla, ele vem do que você consegue estabilizar. A Guerra dos Motoqueiros mostrou que o caos não fortalecia os homens, apenas os tornava visíveis, e ser visto em seu mundo era sentença de morte. O próximo passo de Marty não envolvia armas nem drogas, mas sim estrutura. Ele não estava reconstruindo uma gangue, ele estava reconstruindo uma instituição. O primeiro passo era consolidar Montreal. Por anos, a cidade foi dividida por fronteiras invisíveis, esquinas dos motoqueiros, quarteirões da máfia e docas controladas por sindicatos dos estivadores independentes. Era uma cidade de feudos concorrentes e ninguém jamais havia conseguido unificá-los. Marty pretendia ser o primeiro. Ele começou procurando os homens que haviam sido deixados de lado pela guerra, aqueles que tinham perdido irmãos, território ou fé. Ele não prometeu vingança, ele prometeu ordem. Ele falou como empresário, não como soldado, propondo menos sangue, mais negócios. Para muitos, era o que queriam ouvir. Os tiroteios públicos e carros-bomba haviam acabado. Marty disse que a nova era de influência silenciosa, calculada e sustentável. Ele entendia que a violência ela atrai câmeras, mas a cooperação atrai dinheiro. Os primeiros a se juntar a ele não eram os barulhentos, mas quem entendia de números, suprimentos e logística. Eles transformaram os Anjos do Inferno em Quebec em algo semelhante a um sindicato corporativo. Para quem estava fora, a mudança era invisível, mas no crime organizado todos notaram a diferença. As reuniões dos Anjos do Inferno agora lembravam mais diretoria do que motoqueiros. Livros contábeis substituíram os cadernos codificados. Eles deixaram de usar celulares descartáveis em cada transação e passaram a comunicar-se por empresas legítimas, como transportadoras, centros de reciclagem e empresas de segurança. No papel parecia limpo, mas era o mesmo esquema, só que de terno. A polícia começou a se referir a Marty como o Capo de Montreal. O apelido pegou, não por ser chamativo, mas por combinar. Ele não comandava pelo medo, ele comandava pela eficiência. Ele não microgerenciava, ele delegava. O pessoal dele não era mais só motociclista. Eles eram administradores, contadores, especialistas em logística. Sob o comando de Marty, cada capítulo tinha cotas e orçamentos, cada operação tinha supervisão, cada dólar era rastreado. O caos que destruiu a geração passada tinha sumido, substituído por algo muito mais perigoso: competência. A relação dele com a família Rocrim foi central para sua ascensão. Enquanto Boucher havia tentado dominar os sicilianos pela agressividade, Marty se aproximou deles por meio de parceria. Ele reconheceu que Montreal não era grande o suficiente para outra guerra em grande escala. Os resultos tinham alcance global, influência política e disciplina do velho mundo. Exatamente o tipo de estrutura de poder que ele respeitava. Marty preferiu colaborar com eles em vez de disputar território. Os Hutus seguiriam gerenciando a importação, enquanto os Anjos cuidariam da distribuição e fiscalização. Foi uma fusão, não rivalidade. Essa aliança trouxe estabilidade e lucro. As raízes da cocaína da América do Sul, antes voláteis e fragmentadas, tornaram-se mais organizadas sob uma gestão compartilhada.
As equipes de Marte coordenaram com intermediários sicilianos para reduzir a sobreposição e eliminar a concorrência. O submundo de Montreal estava unificado sob uma hierarquia flexível e funcional pela primeira vez em décadas. A máfia no topo, os anjos como o braço de execução e logística, e equipes menores e independentes se beneficiando da estrutura abaixo. Não era paz no sentido moral, mas era ordem. Marte liderava de forma oposta aos seus antecessores. Ele não gritava nem ameaçava, apenas falava baixo e esperava a obediência. Se alguém quebrasse o protocolo, não era morto na rua, era cortado do sistema, o que no mundo de Marte era uma morte mais lenta e muito mais dolorosa. Porque fora da estrutura dele, o dinheiro secava, os contatos sumiam e a proteção desaparecia. Todos sabiam que era melhor ficar na máquina do que do lado de fora, no frio. Em 2010, a influência de Marte já tinha ultrapassado Montreal. A cena dos motoqueiros em Ontário, antes dominada por clubes rivais como os Fora da Lei e Vagabundos, mudava lentamente sob sua influência. Alguns capítulos se juntaram, outros simplesmente concordaram em cooperar sob os termos dele. Sua influência chegava ao oeste, rumo a Manitoba e Colômbia Britânica, já dominadas pelos Anjos do Inferno. Mas agora esses capítulos operavam com a precisão de Quebec. No nordeste dos Estados Unidos da América, detetives perceberam que os canadenses atuavam mais rigorosamente do que antes. Ele nunca se gabou da sua posição, mas as pessoas dentro da rede começaram a chamá-lo de Nova Mãe, uma referência ao antigo título de Bausch. Marte rejeitou isso imediatamente. Mãe era um senhor da guerra, ele disse uma vez, segundo um informante. Eu sou um construtor. Não era arrogância, era distinção. Ele não tinha interesse em ser lembrado como mais um tirano impulsivo. Ele queria ser lembrado como o homem que tornou o caos lucrativo e permanente. Com o tempo, suas alianças foram além de motoqueiros e mafiosos. Ele construiu relacionamentos com funcionários corruptos, empreiteiros e empresários que se beneficiavam de sua influência silenciosa. Imobiliárias, projetos de construção e casas noturnas passaram a ser geridos por intermediários de sua rede. As fronteiras entre crime e comércio se confundiram. Jornalistas que seguiam o dinheiro frequentemente encontravam becos sem saída, contas offshore, empresas de fachada e corporações numeradas. Marte aprendeu com os melhores. Ele sabia que no século XX, balas eram coisa bruta, o poder estava na papelada. Nem todos aprovavam sua modernização. Alguns motoqueiros tradicionais ressentiam o tom corporativo de sua liderança. Eles sentiam falta dos dias de rebelião. A sensação de identidade fora da lei ao pilotar rápido e viver intensamente. Marte não os impedia de pilotar. Ele apenas lembrava a eles que irmandade sem disciplina é caos, e caos é ruim para os negócios. A maioria ouvia, quem não ouvia sumia em silêncio, não morria, só ficava irrelevante. Em meados dos anos 2000, a influência de Marte sobre Montreal era inegável. Ele unificou a cena de motoqueiros, estabilizou relações com a máfia e expandiu operações internacionais. Seu poder era absoluto, silencioso. Ao entrar, a conversa cessava. Quando ele dava uma ordem, as pessoas não discutiam, apenas se ajustavam, e mesmo assim, ele nunca parecia buscar os holofotes. Enquanto outros líderes posavam para fotos ou ostentavam riqueza, Marte continuava sendo o discreto, o homem por trás da cortina que preferia eficiência ao ego. Mais tarde, os repórteres o chamariam de o homem que profissionalizou os Anjos do Inferno. Dentro da organização, eles o chamavam de algo mais simples, o capo. Não porque ele mandava como um chefão da máfia, mas porque redefiniu o que significava comandar. Ele não se via como um fora da lei. Ele se via como um Chief Executive Officer comandando uma empresa multinacional disfarçada de clube de motociclistas. Nesse papel, Marte não só reconstruiu o que se perdeu após a guerra, ele criou algo novo, maior e duradouro. As ruas de Montreal finalmente estavam quietas novamente, não porque a violência tivesse acabado, mas porque Marte garantiu que ninguém ousasse perturbar a ordem. Ele criou o Império de 81
Em meados dos anos 2000, os Hells Angels já não eram apenas um clube, uma gangue ou mesmo uma organização. Eles eram uma instituição. E o arquiteto por trás dessa transformação foi Marty Robert. Sua influência se estendia das ruas de Montreal às salas de reunião em Ontário, dos bares de motoqueiros em Winnipeg aos portos de embarque na Escandinávia. Ele construiu uma rede tão disciplinada, tão interligada, que deixou de ser um império regional e passou a parecer um império global. O mundo dos fora da lei nunca tinha visto nada igual. A expansão se baseou na aliança de Marty com Walter Nurgaut Stagnick, veterano de Ontário, conhecido por cuidar da logística dos capítulos ocidentais dos Anjos. Marty trazia estrutura e Walter escala. Juntos, eles fundiram suas regiões no que os insiders mais tarde chamariam de Combine Canadense, um comando unificado que controlava cadeias de suprimentos, segurança e finanças de costa a costa. Não era só uma parceria criminosa, era uma fusão. A amizade deles surgiu do respeito mútuo. Walter era a moda antiga, rude, pragmático, mas leal. Marty era estratégico, metódico e discretamente carismático. Ao contrário de outros presidentes, ele mostrava fraternidade pela consistência, não por palavras. Walter disse que Marty liderava não por gritar, mas por nunca errar. Os dois homens perceberam que, mantendo os anjos disciplinados em casa, poderiam se expandir para qualquer lugar. Juntos, eles transformaram a nação 80 em uma identidade global dos Hells Angels, cujo nome vem do código numérico das iniciais. A marca tinha poder, 8 para H, 1 para A. Marty percebeu que esses dois números eram mais do que um símbolo. Eles eram uma marca registrada, uma identidade com valor internacional. Ele via os Hells Angels como uma corporação licenciada. Cada capítulo, de Quebec a Queensland, operava sob o mesmo código de conduta e padrões financeiros. As taxas de associação se tornaram investimentos, os lucros locais alimentavam os cofres regionais, as informações subiam e as ordens desciam. Era um negócio com um sotaque criminoso. Quando os jornalistas tentaram mapear o fluxo de dinheiro, bateram em paredes por toda parte. A receita dos anjos transitava por offshores, holdings europeias e falsas consultorias aparentemente legítimas. O pessoal do Marty já usava carteiras de blockchain antes mesmo do termo se popularizar. Agências de aplicação da lei de vários países, Royal Canadian Mounted Police, Interpol, Europol, começaram a se referir aos capítulos canadenses como a franquia modelo. E Marty não se contentava só com território, ele queria influência. Sob sua liderança, os anjos expandiram para áreas que misturavam o legal e o ilegal. Construção, gestão de resíduos, transporte e segurança privada. Cada fachada tinha dois objetivos: lavar dinheiro e coletar informações. Contratos conquistados por meio de intimidação se tornaram negócios legítimos com o tempo. Em algumas regiões, o clube tinha licenças do governo para exatamente as indústrias que usavam para esconder os lucros. Walter Stagnick cuidava do oeste, fortalecendo o controle dos anjos nos corredores de transporte de Vancouver à fronteira americana. Marty se concentrou no leste, Montreal, Toronto, Halifax, onde portos e armazéns eram a força vital da importação. Juntos, eles criaram um sistema bicosteiro que espelhava as redes legítimas de comércio. Drogas, armas e dinheiro circulavam pelas mesmas rodovias que alimentos e eletrônicos. Para as autoridades parecia comércio, para Marty era infraestrutura. Ele chamava isso de linha vermelha. Todo anjo, não importava onde estivesse, entendia o que isso significava. A linha vermelha não era apenas um símbolo, era uma rede. Ela conectava os capítulos por meio de rotas compartilhadas, contatos e canais de comunicação interna que nenhuma força-tarefa policial jamais conseguiu decifrar completamente. Mesmo quando um dos nós era comprometido, o restante se adaptava, redirecionando o tráfego como um sistema digital. Marty havia transformado uma gangue em um organismo vivo. Para os de fora, parecia paz. Não havia guerras públicas, nem carros-bomba, nem demonstrações imprudentes de violência. Mas por baixo daquela calma, uma revolução silenciosa estava acontecendo. Os anjos estavam se profissionalizando mais rápido do que qualquer organização criminosa na América do Norte. Quando clubes rivais como Fora da Lei e Bandidos
Tentaram desafiá-los, Marty recusou-se a cair na provocação. Em vez de retaliação nas ruas, ele usou a economia. Ele baixava os preços dos concorrentes, comprava suas raízes ou oferecia salários mais altos aos membros. Quando o dinheiro não funcionava, a diplomacia resolvia. Era xadrez, não damas, e Marty raramente perdia uma partida. Internacionalmente, ele cultivou alianças com os capítulos europeus que vinham enfrentando dificuldades após anos de repressão policial. Na Escandinávia, guerras de motoqueiros transformaram ruas em campos de batalha, mas a estrutura de Marty trouxe estabilidade. Ele deu conselhos, financiamento e um modelo a seguir, expandindo logo sua influência pelo Atlântico. Reuniões antes feitas por telefonemas caóticos agora ocorriam por sistemas criptografados que ele ajudou a implementar. Os anjos na Noruega, Dinamarca e Suécia começaram a espelhar o modelo canadense. Menos ostentação, mais funcionalidade. Seu maior feito aconteceu quando ele ajudou a intermediar uma trégua entre os capítulos rivais na Austrália e na Nova Zelândia. A mídia mal percebeu, mas dentro da comunidade fora da lei, isso se tornou lendário. Ele fez o que décadas de violência não fizeram. Criou uma rede de anjos que cooperavam, não competiam. Em troca, o Canadá obteve acesso a rotas de comércio internacional para bens legais e ilegais. As autoridades chamaram de renascimento do crime. Para Marty, era só boa administração. A Avaliação Nacional de Ameaças da Royal Canadian Mounted Police de 2017 descreveu os Hells Angels, sob sua liderança, como uma rede multinacional de crime organizado, com liderança centralizada e sistemas logísticos compartilhados. Resumidamente, Marty Robert transformou a cultura fora da lei do Canadá em uma economia paralela. Seu poder era invisível, mas absoluto. Ele tinha tenentes, capitães regionais e contadores, todos leais, todos substituíveis. Os dias de violência impulsiva tinham acabado. Agora, a punição vinha silenciosamente. Um homem perdia seu negócio, contatos ou status e sumia da relevância. Não havia drama, nem espetáculo, apenas a frieza eficiente de um homem que acreditava que o controle era mais útil do que o medo. Sob Marty e Walter, o pet vermelho e branco com a caveira virou um dos símbolos mais reconhecidos do mundo. Você podia encontrá-lo em coletes em Toronto, nos cais de Sydney, em jaquetas de couro em Amsterdã. Significava a mesma coisa em todo lugar. Disciplina, lealdade e uma ligação direta com o coração da rede no Canadá. No centro desse coração estava Marty, invisível, discreto e ainda construindo em silêncio. Ele raramente dava entrevistas, nunca aparecia em público, nem permitia fotos. Quando a Interpol publicou o relatório sobre o crime organizado global, eles se referiam a ele não pelo nome, mas pelo código Alvo 80. A ironia era evidente para todos que o conheciam. Marty, especialmente, não escondia orgulho pelo que fez. Não somos mais os anjos do inferno, disse certa vez a um associado. Agora somos a infraestrutura de tudo. Não era uma ostentação, era uma constatação. Ele alcançou algo que nem Boucher conseguiu: respeito mundial. Rivais queriam destruí-lo, governos queriam capturá-lo, seus próprios homens queriam imitá-lo. E em meio a todo esse caos, Marty Robert fez o que nenhum fora da lei antes dele havia feito. Ele fez o submundo funcionar pontualmente. O mundo dos fora da lei havia evoluído para um império, e o império tinha um nome: 81 Nation, e seu Chief Executive Officer era um homem que ninguém jamais esperava. Sangue e diplomacia. Com a 81 Nation operando perfeitamente, Marty Robert conquistou o que muitos no submundo achavam impossível: estabilidade. O caos que antes definia os Hells Angels havia desaparecido, substituído por estrutura e rotina. No mundo de Marty, a paz sempre tinha um preço. Quanto mais controlava, mais complexidade havia ao seu redor. As fronteiras entre motoqueiro, mafioso e empresário começavam a se confundir. E a próxima fase do império dele não era sobre violência, era sobre diplomacia. A família Rizzuto, há muito considerada a linhagem real do crime organizado de Montreal, havia sido enfraquecida.
Anos de conflitos internos e assassinatos os deixaram fragmentados. O patriarca deles, Vito Rizzuto, morreu em 2013, deixando para trás um vácuo de poder que trouxe o caos. Facções rivais circulavam como abutres, soldados de rua trocavam de lado. Por um tempo, Montreal ficou à beira de outra guerra, não entre motoqueiros e motoqueiros, desta vez, mas entre os remanescentes da máfia siciliana. E uma nova ordem emergente que aprendeu a operar nas sombras em vez de buscar os holofotes. E no centro dessa nova ordem emergente estava Marty. Enquanto a mídia especulava sobre qual chefe da máfia assumiria o controle, Marty já estava agindo nos bastidores. Ele buscou Leonardo Rizzuto, filho de Vito, criado no antigo mundo de lealdade e honra, mas obrigado a se adaptar às novas realidades. Léo não era um general de campo como o pai. Ele era mais parecido com Marty, calmo, racional e capaz de enxergar 10 passos à frente. Ambos falavam a mesma língua de controle, não de violência. Segundo pessoas próximas, o primeiro encontro deles foi cauteloso, porém respeitoso. Léo herdou uma dinastia, Marty construiu a sua do zero. Ambos entendiam que outra guerra pública destruiria o que restava da economia subterrânea de Montreal. A polícia lá estava mais forte, a vigilância mais rígida e o público menos tolerante. Só avançaríamos com unidade numa trégua estratégica e silenciosa. Essa trégua se tornou o que os insiders mais tarde chamaram de união. Não era um acordo formal, nada assinável ou documentado. Foi um acordo de aperto de mão entre dois homens que entendiam o valor da moderação. A união funcionava como uma rede conjunta entre os Hells Angels e a família Rizzuto, unindo suas forças. Os Angels controlavam o transporte e a distribuição, enquanto a máfia cuidava da importação, lavagem de dinheiro e influência política. Pela primeira vez em décadas, as duas forças mais poderosas do submundo de Montreal operavam sob o mesmo guarda-chuva. Capangas dos Angels mantinham a paz, financiados pela máfia. E no topo desse acordo, mediando disputas silenciosamente e mantendo o equilíbrio, estava Marty Robert, o homem que começou como mensageiro e se tornou um fazedor de reis. Sob sua orientação, a violência virou último recurso. Em vez de tiroteios, havia reuniões. Em vez de retaliação, havia negociações. Marty usava a diplomacia como outros usavam armas. Ele tratava a paz como moeda, algo a ser negociado, trocado e investido. Ele acreditava que cada tiro disparado custava dinheiro, e cada acordo feito dobrava esse valor. No auge da cooperação deles, a rede criminosa de Montreal operava como um império corporativo. O dinheiro fluía para cima através de empresas de construção, projetos imobiliários e companhias de importação e exportação. Remessas de cocaína chegavam pelo porto de Montreal, passando sem dificuldades das mãos dos sicilianos para as redes logísticas dos Anjos. De lá, ela se espalhava pelo Canadá e pelo nordeste dos Estados Unidos, limpo, coordenado, eficiente. A influência do sindicato ia muito além das drogas. Anjos e máfia dividiam o controle de boates, casas de striptease e jogos de azar. Eles dividiam os lucros de esquemas de proteção e agiotagem, mesmo em setores que pareciam legítimos, como segurança privada, gestão de resíduos e transporte rodoviário. Havia camadas ocultas que levavam de volta ao sistema do Marty. Mas o que realmente tornava o sindicato poderoso não era o dinheiro, era a confiança. Ambos os lados respeitavam a cadeia de comando. Ambos sabiam que a traição significaria o colapso. A palavra de Marty tinha peso nos dois lados, não por medo, mas porque ele nunca exagerava em suas ações. Ele sabia ceder, recuar e fazer os outros acharem que venceram. Até as autoridades admitiram que algo notável ocorreu. Seus relatórios apontaram que a taxa de homicídios em Montreal caiu silenciosamente durante os anos da União. A violência de alto perfil, que antes era manchete, simplesmente cessou. O submundo estava silencioso, não por ter sumido, mas por estar organizado. Por trás desse silêncio estavam dois homens, Leonardo Rizzuto, o filho da velha guarda, e Marty Robert, o arquiteto do novo. Juntos eles criaram um sistema híbrido, a tradição da máfia fundida com a inovação do fora da lei moderno.
mas até mesmo a paz tem seus inimigos. Nem todos gostaram da ideia de cooperação. Em ambas as organizações, havia facções que consideravam a união uma traição. Motociclistas jovens queriam ação, não negociação. Os mafiosos antigos desconfiavam dos anjos, chamando-os de homens barulhentos que fingiam ser cavalheiros. Sussurros de discordância começaram a se espalhar. Nas sombras, grupos rivais, incluindo a máfia família Sangue e ramificações dissidentes da máquina de pedra, começaram a testar os limites. Buscando fraquezas, Marty já previa, como sempre. Ele formou um conselho, um tribunal informal com veteranos dos dois lados, para mediar disputas antes que escalassem. Quando havia tensão, ele resolvia pessoalmente. Se uma equipe ficava ambiciosa demais, ele se reunia com os líderes e, com seu tom calmo e controlado, fazia-os repensar o próximo passo. Quase sempre isso bastava. Raramente não era suficiente. Os problemas eram solucionados de modo silencioso, eficiente e definitivo. Ele sabia que paz não é ausência de conflito, mas sim seu gerenciamento. E por alguns poucos anos ele gerenciou isso perfeitamente. O submundo do crime de Montreal entrou no que alguns detetives mais tarde chamaram de a tempestade mais calma. O dinheiro era bom, as alianças eram fortes e ninguém ousava desafiar o equilíbrio que Marty havia criado. Para o mundo, os Hells Angels continuavam a mesma irmandade fora da lei. Barulhentos, intimidadores e leais. Para quem conhecia o sistema, eles tinham se tornado algo totalmente diferente. O braço de execução de uma corporação criminosa multinacional e seu discreto Chief Executive Officer era o homem que sabia melhor que ninguém que a caneta era mais mortal que a pistola em seu mundo. Em um raro momento privado, Marty disse a um associado: "O sangue antes unia irmãos, agora só mancha o chão. Prefiro fazer as pazes e contar o dinheiro." Essa era a essência do reinado de Marty Roberts. Não mais suave, só mais inteligente. Ele não dominava o submundo, mas o fazia evoluir. Com seu poder crescendo, a atenção mundial também aumentava. Além das fronteiras do Canadá, novas forças o observavam com interesse da Europa, Oriente Médio e Moscou. O homem, que antes lutava por uma cidade, agora se via no centro de uma teia global de poder. A era do sangue e da diplomacia estava chegando ao fim. A era da política e das alianças globais estava prestes a começar. Inimigos do Estado. Marty Robert passou anos transformando o caos em ordem, bandidos em operadores e um império das ruas em uma empresa global. Mas o poder, não importa o quão silenciosamente seja conquistado, nunca permanece invisível para sempre. Em 2018, o nome dele já começava a aparecer em lugares onde nunca deveria ter surgido. Dossiês do governo, relatórios de inteligência e documentos confidenciais de combate ao crime que iam muito além das fronteiras do Canadá. No submundo, ele era empresário, para as autoridades um fantasma. Mas para as potências mundiais, Marty Robert estava se tornando outra coisa, um problema totalmente geopolítico. Começou com os sussurros da Interpol. Após uma série de apreensões de drogas no leste europeu, os investigadores perceberam um padrão. Todos os contêineres eram rastreados até empresas de logística canadenses, muitas ligadas a intermediários dos anjos do inferno. O que surpreendeu não foram as drogas, mas a documentação. Tudo parecia legítimo. Conhecimentos de embarque, formulários alfandegários e apólices de seguro estavam perfeitos, até demais. Era como se alguém com precisão corporativa estivesse gerenciando o esquema criminoso nos bastidores. Durante a investigação, um nome recorria em registros financeiros codificados e e-mails criptografados. R sempre finalizava com o número 81 logo depois. A inteligência europeia passou a vincular essas remessas aos Lobos da Noite, clube de motociclistas nacionalista russo ligado ao Kremlin. No papel, os Lobos da Noite eram um grupo de motociclistas patriótico. Na realidade, eles atuavam como agentes informais das operações de política externa de Moscou, movimentando dinheiro, informações e influência através das fronteiras, sob o disfarce da cultura biker.
As agências de inteligência canadenses e escandinavas começaram a notar rotas sobrepostas entre a rede canadense de Marte e os ramos dos lobos da noite no leste europeu. Voos, remessas, até mesmo intercâmbios culturais beneficentes que convenientemente coincidiam com grandes transferências de entorpecentes. O boato se espalhou rápido. Marty Roberto negociava com a Rússia. Oficialmente não havia provas. Investigadores estavam convencidos extraoficialmente. Diziam que os tenentes de Marty haviam negociado um acordo por intermediários na Sérvia e Bielorrússia, trocando acesso a portos ocidentais e canais de lavagem por petróleo russo barato vendidos sem registro. Era o comércio de petróleo do mercado negro, valendo bilhões, e precisava de uma infraestrutura que só alguém como Marty poderia fornecer. Ele tinha caminhões, portos e redes. Eles tinham produto e proteção. Era basicamente a fusão multinacional do crime organizado global. Quando a inteligência canadense soube da história, o tom mudou. Marty deixou de ser visto só como criminoso. Agora ele estava sendo discretamente referido em memorandos do CSIS como um agente econômico não estatal. Frase usada para quem lida com dinheiro, como países lidam com exércitos. Para Marty, era território desconhecido. Sem intenção de ser jogador internacional, apenas trouxe eficiência ao caos, e o mundo notou. Para seus aliados, ele ainda era o pacificador. Para seus inimigos, ele provava que um fora da lei podia superar instituições com inteligência. Nos bastidores, ele negava tudo. Quando jornalistas pressionavam a polícia, as respostas eram sempre as mesmas. Investigação em andamento, não podemos confirmar nem negar. Um analista aposentado da Polícia Montada do Canadá afirmou isso anos depois em entrevista. Marty não precisava conhecer Putin para ser útil a ele. Tudo o que ele precisava fazer era manter as rodovias abertas. Marty havia se tornado indispensável para pessoas muito poderosas. A união que ele havia forjado entre os Hells Angels e a organização Ritsuto tinha amadurecido e se transformado em um sistema internacional de corretagem. Ele tinha amigos na Itália, contatos nos Balcãs e laços com magnatas marítimos do Oriente Médio. As rotas de Marty eram sempre as mais seguras para mover coisas, produtos, dinheiro ou influência. Com o aumento da fragmentação política mundial, a neutralidade se tornava mais valiosa. Ele jogava suas cartas como um estadista. Quando as polícias europeias invadiram capítulos dos Anjos na Alemanha e Holanda, Marty retirou discretamente o apoio canadense, protegendo sua equipe de ser pega na operação. Quando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América incluiu entidades suspeitas de ajudar a Rússia a burlar sanções, a rede de Marty rapidamente desviou os carregamentos por Chipre e Turquia. Cada ação era fria e eficiente. Ele jogava xadrez em um tabuleiro global desconhecido pela maioria. Mas o poder atrai luz, e luz no mundo dele era fatal. Em 2020, o FBI e a Royal Canadian Mounted Police reabriram casos adormecidos sobre as operações dele, desta vez sob o guarda-chuva da contra-inteligência. Eles não buscavam só drogas ou armas, mas padrões de influência. Quantas empresas dele receberam contratos do governo e quantos políticos receberam doações de suas empresas de fachada sem saber? Quantos agentes de fronteira foram beneficiados por instituições de caridade de motociclistas? As respostas nunca eram conclusivas, mas inquietantes. Marty sentiu a temperatura subir e as batidas aumentarem pela primeira vez em anos. Equipes de vigilância passaram a seguir seus tenentes. Os repórteres começaram a rondar novamente, ávidos pela história que ligaria o silencioso império fora da lei do Canadá aos corredores do poder global. Marty respondeu da única maneira que sabia, reforçando o Bricelo controle. Ele reorganizou a liderança novamente, descentralizando operações-chave. Nenhum capitão conhecia mais toda a rede. Cada rota, cada negócio, cada conta no exterior estava isolada da próxima. Era uma fortaleza digital feita com criptografia, não violência. Mesmo que as autoridades apreendessem um ramo, o resto sobreviveria. Alguns em seu círculo começaram a se preocupar. O homem, conhecido por sua reputação de paz e sutileza, agora enfrentava inimigos que não podia enfrentar diretamente. Governos não negociavam, apenas apagavam.
Mas Marty não era ingênuo. Ele começou a reduzir as aparições, limitando a comunicação a mensageiros de confiança. Para a maioria, ele simplesmente havia desaparecido, sem aparições, sem ligações, sem vazamentos. Seus associados começaram a chamá-lo de o Homem no Chiado. A ironia era que enquanto o mundo o rotulava como uma ameaça, Marty nunca se via dessa forma. Ele não estava tentando desestabilizar governos ou influenciar guerras. Ele só estava fazendo o que sempre fez, construindo sistemas que funcionavam. Mas quando esses sistemas passaram a influenciar tudo, desde narcóticos até mercados de energia, a linha entre fora da lei e operador desapareceu. Em 2021, um relatório de inteligência do Canadá e da União Europeia o classificou como ativo logístico essencial para a União do Crime Organizado Transnacional. De forma simples, Marty Robert virou a base dos mercados negros globais. As rotas dele estavam tão profundamente inseridas no comércio legítimo que fechá-las teria prejudicado economias nacionais. Esse era seu escudo e sua genialidade. A ironia era clara. O homem que sobreviveu a uma guerra de rua em Montreal agora comandava um império internacional. Hells Angels, máfia e cartéis continuavam fazendo parte do mundo dele. Mas Marty agora operava em uma liga que já não tinha nome. Era grande demais para tocar e valioso demais para remover. Nos bastidores e reuniões, seu nome passou a ser mencionado com cautela. Políticos, banqueiros e oficiais de inteligência tinham o mesmo entendimento. Não dava para lutar com quem controlava as estradas essenciais à sua economia. Você só podia monitorá-lo e torcer para que ele nunca decidisse tomar partido. E essa foi a maior vitória de Marty Roberts e seu legado mais perigoso. Foras da lei, de colarinho branco, no início dos anos 2020, Marty Robert dominou um paradoxo raro no crime organizado. Ele se tornou intocável, não se escondendo nas sombras, mas ficando à vista de todos. O império dele já não parecia uma rede de criminosos, e sim uma carteira de investimentos. Por trás de empresas de fachada e parcerias silenciosas, Marty havia entrelaçado sua infraestrutura criminosa no tecido da economia do Canadá. Todo o concreto derramado, caminhão na estrada e acordo em torre de vidro, de algum modo, alimentava sua máquina. Ele sabia que a violência atraía atenção, mas contratos davam controle. Assim, não deixou o crime, apenas buscou legitimidade. Sob sua liderança, os Hells Angels e afiliados passaram a investir discretamente em empresas aparentemente normais. Empresas de construção, frete, transporte, serviços de segurança, gestão de resíduos e propriedades imobiliárias. Essas não eram fachadas no sentido tradicional. Eram empresas reais e funcionais, licenciadas, auditadas e muitas vezes com funcionários que não faziam ideia de quem, no fim das contas, assinava seus contra-cheques. Tudo começou com o transporte rodoviário, já que os anjos dominavam boa parte da logística da distribuição ilegal. Formalizar essa infraestrutura foi fácil. Registraram frotas com novas identidades corporativas, assumiram contratos legítimos e começaram a vencer licitações de rotas de entrega municipais. Sempre que uma cidade concedia um contrato público, as empresas de Marty afirmavam oferecer o menor preço. Com essa única mudança, ele transformou toda uma rede criminosa em uma cadeia de suprimentos legítima. Depois ele passou para a construção e o mercado imobiliário. O Canadá vivia um boom imobiliário e Marty enxergou oportunidade onde outros viam burocracia. Por meio de empresas numeradas, ele adquiriu participações controladoras em empresas de construção de médio porte. Sua influência se espalhou silenciosamente pelas indústrias da construção de Quebec e Ontário, de arranha-céus a projetos suburbanos. Isso funcionava por competência, não por corrupção. Suas equipes entregavam no prazo, abaixo do orçamento e sem a ineficiência que atormentava os empreiteiros do governo. Até os funcionários da prefeitura, mesmo desconfiados, reconheciam em privado que eles faziam o trabalho acontecer. Ele não comprava só empresas, mas confiança. Cada compra lhe dava legitimidade em novos círculos. Ele passou a participar de conferências econômicas através de executivos que compartilhavam sua linguagem de números e eficiência, mas usavam os ternos adequados. Em 2022,
jornalistas financeiros relataram uma onda de investimentos agressivos e organizados no corredor industrial de Montreal. Eles não sabiam, mas assistiam ao Império de Marte evoluir em tempo real. Enquanto isso, a união com os Resultos garantiu sua base financeira. A máfia sempre lavou dinheiro por restaurantes, cassinos e importadoras. Marte expandiu isso para o território digital. A rede dele criou veículos de investimento de fachada, que reuniam dinheiro de dezenas de empresas de fachada em holdings centralizadas. A partir daí, os lucros eram direcionados para fundos de investimento imobiliário, contas offshore em Malta e fundos de private equity registrados em Luxemburgo e nas Ilhas Cayman. No papel, parecia a ascensão de um conglomerado canadense agressivo. As autoridades tentaram acompanhar, mas métodos tradicionais falharam. Você não podia grampear uma reunião do conselho, não podia se infiltrar em um escritório cheio de contadores formados na faculdade. Quando a Polícia Montada do Canadá lançou a Operação Valence para investigar as redes financeiras dos Anjos, eles se viram perseguindo documentos legais que levavam de volta a bancos legítimos. A diferença entre as operações do Marte e os verdadeiros impérios corporativos tinha se tornado apenas acadêmica. O perigo de Marte não vinha da violência, mas da visão. Ele viu que, ao estruturar o crime como negócio, ele poderia durar para sempre. Cada presidente de capítulo tornou-se diretor regional e cada território virou mercado. Os Anjos deixaram de ganhar dinheiro nas ruas e passaram a movimentar capital, causando uma profunda transformação cultural. Acabou a época em que motoqueiros ostentavam riqueza ou exibiam insígnias fora da lei. Marte criou um novo código. Misture-se! Ele disse aos membros para usarem roupas limpas, registrarem os veículos, pagarem impostos e parecerem normais. Nós não nos rebelamos, ele disse uma vez, a um círculo interno de oficiais. Nós superamos. De certa forma, ele conseguiu o que os governos não conseguiram. Ele criou ordem. Seus negócios se expandiram além das fronteiras do Canadá. Na Irlanda, Dubai e Espanha, subsidiárias da rede, iniciaram investimentos em logística e energia. Não eram acordos secretos, mas negociações corporativas sofisticadas, firmadas em reuniões, muitas vezes com participantes sem saber que lidavam com o crime organizado. Para aqueles que sabiam, isso não importava. Marte pagava bem e seus contratos sempre eram cumpridos. Jornalistas tentaram puxar o fio da meada. Em 2023, um repórter financeiro de Quebec publicou que licitações privadas de construção teriam ligação com empresas de fachada conectadas aos Anjos do Inferno. O artigo sumiu em 48 horas, com o autor alegando revisão editorial. Esse era o outro lado do alcance de Marty, silencioso, eficiente e absoluto. Nesse momento, Marty não só liderava os Anjos, mas os redefinia. Os membros mais jovens o chamavam de Chief Executive Officer, enquanto os mais velhos ainda se referiam a ele como Capo. Na rede, todos sabiam que os dias de rebelião barulhenta haviam terminado. Na nova era do crime organizado, bastava controlar os sistemas de que todos dependiam sem lutar por domínio. Não era mais sobre armas, mas sim sobre papelada, propriedades e uma influência impossível de ser fotografada. Um ex-associado descreveu isso da melhor forma em uma conversa privada que mais tarde foi vazada durante uma investigação. Marty não comanda mais uma gangue, ele comanda uma versão sombria do Canadá. Mesma infraestrutura, moral diferente. Quando as autoridades perceberam o quão profundamente o império dele já estava enraizado, já era tarde demais. Cada vez que tentavam derrubá-lo, corriam o risco de colapsar setores legítimos ligados à sua rede. As empresas dele empregavam centenas, pagavam impostos e recebiam subsídios do governo. Para derrubar o império de Marty Roberts, seria preciso desmontar parte da economia canadense. No fim, esse foi seu grande gênio. A expansão global. Em 2023, Marty Roberts já havia superado os limites da geografia. O Canadá estava estável, com dinheiro circulando e ruas tranquilas. Para muitos homens, isso bastava. Mas Marty nunca se guiou pelo conforto, e sim pelo controle. E para ele, controle não era dominar uma cidade ou país, mas sim sobre escalabilidade.
a capacidade de replicar o mesmo sistema em qualquer lugar do mundo e fazê-lo funcionar perfeitamente. Ele não comandava só uma rede criminosa, mas construía um organismo multinacional. A próxima fase do império dele se desenrolou silenciosamente, como a maioria dos movimentos dele. À primeira vista, era só uma expansão dos negócios, novas parcerias, investidores e rotas comerciais. Mas, por trás desses acordos polidos e da papelada brilhante, estava o mesmo DNA que construiu o império dos Hells Angels no Canadá. Precisão, lealdade e uma devoção quase religiosa à estrutura. A Europa, o segundo lar, sempre fascinou Marte. Sua cultura ilegal serviu de exemplo e alerta. As guerras de motoqueiros na Dinamarca e na Finlândia mostraram a ele o que acontecia quando a disciplina falhava, enquanto os capítulos alemão e holandês provaram que uma rede bem administrada podia sobreviver até mesmo a governos. Ao se expandir pelo Atlântico, ele usou convites em vez de violência. Ele enviou tenentes canadenses de confiança à Suécia, Noruega e Alemanha como consultores, não soldados. A missão deles, ajudar capítulos em dificuldade a adotar o modelo canadense. Isso trazia contabilidade centralizada, códigos rígidos e divisão de lucros, evitando o caos. Em 2 anos, a diferença era clara: menos violência e mais recrutamento. A polícia, que antes enfrentava foras da lei imprevisíveis, agora lidava com homens de negócios em motocicletas, educados, registrados e protegidos legalmente. Nos bastidores, Marte criou um sistema logístico transatlântico que imitava rotas de navegação globais. Empresas canadenses sob seu comando começaram a formar parcerias com transportadoras europeias. Produtos legais iam em uma direção, produtos ilícitos em outra, e ambos os fluxos passavam pela mesma infraestrutura. Em 2024, investigadores em toda a Escandinávia e Europa Central começaram a notar que os padrões logísticos dos Hells Angels agora se pareciam com os de corporações multinacionais de transporte de cargas, horários sincronizados, registros centralizados, contratos padronizados. O que eles não sabiam era que o próprio Marty havia ajudado a se projetar esses sistemas de seu escritório particular em Quebec. A Europa era a organização, o Oriente Médio era a oportunidade. Em Dubai, Marty percebeu o que poucos viam: um lugar onde o dinheiro circulava livremente e perguntas eram opcionais. Ele criou laços com empresários dos Emirados Árabes Unidos, Líbano e Turquia por corretores de investimentos offshore, sem intermediários criminosos. Ele usou essas conexões para discretamente canalizar os lucros de seu império de construção no Canadá para empreendimentos imobiliários em todo o Golfo. Assim, a rede de Marty atuava em portos, petróleo, logística e aviação privada. Algumas subsidiárias em Dubai e Chipre passaram a fretar voos que, segundo registros, levavam cargas comerciais. Na verdade, esses voos frequentemente transportavam uma mistura de cargas legítimas e ativos ilícitos, obras de arte de alto valor, dinheiro em espécie e, ocasionalmente, entorpecentes disfarçados como carga diplomática. Cada transação era envolta em complexidade jurídica e contratos reais. Os negócios eram legítimos, mas, escondidos profundamente em seus balanços, havia movimentações de dinheiro que nenhuma auditoria conseguiria rastrear completamente. Nessa fase, as redes europeias do Oriente Médio dos Anjos atuavam como franquias semi-independentes, autofinanciadas e autossustentáveis, todas leais a uma só fonte, o Canadá. Decisões importantes exigiam a aprovação do Conselho de Marty, e grandes lucros ainda enviavam parte para Montreal. Ele havia transformado o mundo fora da lei em algo parecido com uma federação, padronização global. O Império de Marty se destacou não só por sua expansão, mas por sua eficiência constante. Ele estabeleceu manuais de treinamento e planos operacionais, o tipo de documentação que você esperaria de uma corporação legítima. Cada novo capítulo adotava as mesmas regras financeiras, formatos de relatório e sistemas de comunicação. Até a terminologia foi padronizada. Toda reunião, contrato e mensagem codificada seguiam a mesma estrutura.
Um investigador da Europol comentou mais tarde: era como investigar uma empresa que tinha um lado criminoso, não um grupo criminoso fingindo ser uma empresa. Nesse ponto, o controle de Martí estava tão refinado que ele conseguia prever o resultado de um conflito regional antes mesmo que acontecesse. Quando os Outlaws desafiaram os Anjos na Irlanda, Martí não enviou homens para lutar. Ele bloqueou os fornecedores. Em semanas, a renda dos Outlaws secou e suas operações colapsaram. Nenhuma bala foi disparada, apenas estrangulamento econômico. Ele não precisava governar pelo medo, ele governava pela eficiência. A sala de reunião global. No final de 2024, a influência de Martí alcançava mais de uma dúzia de países, do Canadá à Noruega, de Dubai à Espanha, da Sérvia à Irlanda. Cada região tinha sua própria liderança, mas todos eles respondiam ao que os insiders chamavam de conselho. O conselho não era uma mesa ou escritório físico, mas uma rede virtual criptografada entre presidentes de capítulos, controladores financeiros e Martí. Por meio dela, as operações globais eram sincronizadas em tempo real, os lucros eram distribuídos, decisões eram votadas e disputas eram arbitradas sem que ninguém jamais se encontrasse pessoalmente. Era o crime organizado digitalizado. Agências de aplicação da lei ao redor do mundo começaram a compartilhar informações sobre um novo codinome, Operação Atlas. O objetivo deles era mapear as redes financeiras e de comunicação que ligavam os Anjos do Inferno às empresas de fachada de Martí. Mesmo com cooperação internacional, não conseguiam acompanhar. Quanto mais seguiam o dinheiro, mais ele se ramificava, como veias infinitas em um corpo. Enquanto isso, Martí seguia invisível. Ele raramente viajava, nunca aparecia em fotografias e não usava um telefone rastreável há anos. Ordens eram passadas verbalmente por enviados de confiança, usando códigos rotativos e dispositivos descartáveis. Para o público, ele era apenas um boato, um nome sussurrado junto com corretores de poder globais e financiadores de cartéis. Consequência inesperada? O sucesso de Martí passou a ameaçar o equilíbrio que ele próprio criou. Seu império era tão grande, tão bem inserido em economias legítimas, que removê-lo representava riscos financeiros para os países envolvidos. Bancos europeus mantinham seu dinheiro sem saber, governos municipais dependiam de suas empresas para infraestrutura, corporações globais faziam parcerias com suas subsidiárias de logística. Ele se tornou o que as agências de inteligência chamam de ator sistêmico, alguém cuja remoção poderia desestabilizar os próprios sistemas que o combatiam. Já não era mais uma questão de crime, era uma questão de equilíbrio. Para Martí, essa era uma validação final. Ele havia pegado um clube de motoqueiros fundado nos becos da Califórnia e o transformado em uma rede econômica que se estendia por 3 continentes. Cada milha de estrada, cada carregamento, cada dólar fazia parte do mesmo plano. Mesmo assim, quanto mais seu império subia, mais rarefeito era o ar. Dentro da organização, começaram a surgir murmúrios de tensão, chefes regionais ficando inquietos, recrutas mais jovens com fome da identidade fora da lei que seus pais lhes contaram. A rebelião que Martí havia enterrado estava começando a ressurgir. Por ora, seu império seguia inabalável, uma máquina global erguida no silêncio. E no centro dela estava um homem que provou que o poder não precisava rugir, só precisava funcionar pontualmente. A Guerra Interminável. Por quase 20 anos, Martí Robert alcançou o que nenhum fora da lei havia conseguido. Ele trouxe silêncio. As guerras que antes devastavam Quebec, Ontário e Montreal haviam acabado. As rivalidades eram administradas, não lutadas. O que fluía era dinheiro, não sangue. No submundo, a paz nunca é duradoura. Só existe enquanto for lucrativa para todos. Em 2025, essa crença começou a sumir. As rachaduras surgiram de forma pequena e discreta. Pagamentos atrasados, remessas atrasadas e conversas discretas entre jovens e veteranos em bares escuros. Para muitos, parecia apenas tensão. Para Martí, era o som de uma tempestade surgindo atrás das paredes. O primeiro sinal veio de dentro do sindicato, a aliança entre os Anjos do Inferno e a família Resuto.
Isso manteve o ecossistema criminoso de Montreal equilibrado por quase uma década. Quando Leonardo Rosuto foi preso e depois liberado sob intensa vigilância, formou-se um vácuo dentro de sua organização. Os velhos guardas sicilianos não confiavam na nova liderança. A geração mais jovem não respeitava as velhas tradições e os motoqueiros. Os homens de Marte se viram presos no meio da política da máfia, que já não seguia mais as antigas regras. Então veio essa ascensão da máfia da família Blood. Eles não eram uma grande organização comparados aos Anjos ou Resultos, mas eram agressivos, imprevisíveis e destemidos. Nascidos de ex-membros desiludidos de ambos os lados, eles se viam como a próxima evolução, um híbrido da ousadia dos motoqueiros com a crueldade da máfia. Eles começaram com pequenas operações, como roubos de cargas e extorsão de bares, mas cresceram rápido. Quando alguém percebeu isso, eles já controlavam as gangues de rua locais, armas, rotas e partes do comércio de cocaína que antes pertenciam ao sindicato. Para Marty, era déjà vu, início de outro ciclo. Mas ele não era mais o homem que lutou na Guerra dos Motoqueiros de Quebec décadas antes. Não queria voltar ao derramamento de sangue. Em vez disso, ele tentou conter a ameaça através da diplomacia, do mesmo jeito que havia lidado com todos os desafios antes. Ele enviou emissários, convocou reuniões e ofereceu aos líderes da família Blood um lugar à mesa, não como iguais, mas como parceiros. Eles recusaram. A família Blood surgiu do desafio, não de estrutura. A liderança deles não queria uma parte do Império de Marte. Eles queriam tomar tudo. Chamavam-no de Velho nas Sombras, relíquia de outra era. Para eles, Marte simbolizava o sistema que sempre combateram, reiniciando o ciclo. O primeiro grande golpe veio no início de 2024. Um comboio foi emboscado em um trecho remoto da rodovia Trans-Canadá. 3 líderes de logística de Marte morreram e $500 mil em produto sumiu. Os atacantes não deixaram pistas, mas todos sabiam. A família Sangue havia declarado guerra. Marte respondeu imediatamente com controle, não violência. Ele reuniu os chefes regionais em um galpão discreto nos arredores de Montreal. Sem cores, imprensa ou telefones. Sua mensagem foi calma, porém absoluta. Se começarmos outra guerra, perdemos tudo o que construímos. Nós não lutamos por território, lutamos por estabilidade. Os homens concordaram, mas a verdade era difícil de esconder. Nas ruas, os anjos jovens estavam inquietos. Eles não cresceram no ambiente de Marte, com reuniões e balanços. Eles queriam o velho mundo, o ronco dos motores, a emoção da dominação, a identidade da rebeldia. Para eles, a paz soava como estagnação, e para se afirmarem, passaram a quebrar regras. No verão, ataques de retaliação aconteciam toda semana. Tiroteios em Laval, explosões em Hamilton, espancamentos em Ottawa. As manchetes que Marty enterrou anos antes voltaram às capas dos jornais. Ele sabia que perdia o controle, mas entendia que a família Sangue era só um sintoma, não a verdadeira ameaça. O perigo real estava no próprio sistema dele. Por anos, seu império prosperou com estrutura, disciplina e lealdade, mas à medida que se tornou uma máquina global, essa mesma estrutura ficou frágil. Diferentes regiões operavam de forma independente agora, e nem todas seguiam suas regras. Presidentes de capítulos passaram a fechar acordos próprios com cartéis. Outros ficaram com lucros destinados ao Fundo Central. Diziam que alguns chegaram a negociar em segredo com as autoridades. O império, antes inabalável, começava a se fragmentar internamente. Relatórios de Ontário chegavam até ele. Homens perdiam remessas, auditorias eram redirecionadas. Sem sentido, ele reuniu o conselho de novo. A reunião foi tensa. Pela primeira vez, as vozes se exaltaram. Alguns queriam guerra, outros exigiam uma repressão. Marte apenas ficou sentado em silêncio, com a mesma presença calma que tinha desde o início. Quando a sala se acalmou, ele simplesmente disse: sobrevivemos ficando invisíveis. Quando começamos a gritar, o mundo volta para nos olhar, mas ele já estava atento. Após anos de silêncio, a inteligência canadense e a Interpol voltaram a monitorar ativamente a rede de Marte. A violência renovada e os fluxos financeiros suspeitos tornaram impossível ignorar.
Forças-tarefa internacionais começaram a coordenar operações na Bélgica, Espanha e Canadá. Simultaneamente, a Operação Atlas foi reativada. Cada ação afetou partes do Império de Marte, mas nenhuma o alcançou. Ele sempre se antecipava, fechando rotas e empresas antes da chegada das autoridades. Ele não era mais intocável, mas seguia imprevisível e, pela primeira vez em anos, parecia vulnerável. Seus aliados mais próximos estavam presos, aposentados ou mortos. Seu império estava lutando contra si mesmo e a família Blood não estava recuando. Eles estavam se multiplicando, não precisavam mais de território, só precisavam de caos. Cada explosão, pessoa e manchete corroía a ilusão de ordem que ele criara. No silêncio de seu escritório em Quebec, Marty analisava relatórios, mapas, resumos financeiros, fotos de homens que conhecia há anos, alguns leais, outros perdidos. Ele percebeu o que todo construtor de impérios descobre. O controle é passageiro e o poder se desgasta internamente antes de ser tomado de fora. Mas se a história de Marty Roberts provou alguma coisa, foi que ele nunca se rendeu à tempestade. Ele se adaptou a ela. Então, mais uma vez, ele começou a se reestruturar. Ele dissolveu vários capítulos de alto risco, cortou elementos rebeldes e concentrou sua base de poder restante em Quebec e Ontário. O resto do mundo podia queimar se fosse necessário. Ele preferia governar um império menor em que pudesse confiar do que um global que pudesse traí-lo. Em particular, ele disse a um confidente: "Passei metade da minha vida impedindo que homens se matassem. Talvez seja só isso. Liderar é manter o foco até que esqueçam a razão disso." Ele estava cansado, mas não vencido. O mundo via um homem em declínio. As ruas viam outra coisa: a calma antes do que quer que viesse a seguir. Porque toda vez que as pessoas achavam que a guerra tinha acabado, Marty provava que ela nunca realmente terminou. Ela só mudou de forma. E em algum lugar, entre a paz e o caos, entre a lenda e o fantasma, ele ainda estava lá, reconstruindo em silêncio. O legado do poder. Quando as manchetes sumiram e os investigadores seguiram, Marty Robert já havia sobrevivido à história. As pessoas tentavam escrever sobre ele. O mundo lembraria dele como motoqueiro, chefe do crime ou talvez um fantasma. Quem realmente o conhecia, trabalhou com ele, o temia ou tentou capturá-lo, entendia algo mais profundo. Ele não era só fruto do mundo fora da lei, mas sua evolução. Seu império não foi um reinado passageiro de medo ou rebelião, mas um projeto vivo que sobreviveu ao Criador. Mesmo quando as batidas desmontavam partes da nação 81, seu ritmo continuava. As remessas ainda circulavam, as reuniões ainda aconteciam, o dinheiro ainda fluía. A rede que ele havia construído era descentralizada demais, integrada demais ao tecido do comércio legítimo para realmente morrer. Como veia sob o asfalto, ela seguia pulsando, invisível, mas essencial. No Canadá, seu legado estava em toda parte. Isso aparecia no jeito dos clubes de motoqueiros atuais, mais discretos, organizados e pacientes. Os dias de guerra aberta e desafio acabaram. A nova geração aprendeu que o tipo mais inteligente de poder não se anuncia. Ele constrói bases, não o caos. Eles não usavam mais suas cores em público. Usavam ternos, assinavam contratos e apertavam as mãos de autoridades da cidade. Essa era a filosofia de Marty, transmitida como uma escritura. Quem controla o sistema não precisa lutar contra ele. Até as agências de aplicação da lei admitiam, com relutância, seu impacto. Um analista da Polícia Montada do Canadá resumiu bem em uma reunião fechada: "Nós não vencemos Marty Robert, nós nos adaptamos por causa dele." As estruturas criadas para investigá-lo, forças-tarefa conjuntas de inteligência, divisões de rastreamento financeiro, análise de dados criptografados, tornaram-se elementos permanentes da segurança nacional do Canadá. Ao capturá-lo, o sistema precisou evoluir. Ele obrigou instituições a se modernizarem e pensarem de modo mais inteligente, ágil e global. Sua influência remodelou ambos os lados da lei. Para quem esteve sob seu comando, Marty tornou-se um mito, o líder silencioso que fez da rebeldia um empreendimento. Para eles, ele não era criminoso. Ele provava que lealdade e lógica podiam coexistir em um mundo que costumava escolher entre elas. Eles ainda citavam suas regras nas reuniões,
mesmo anos após seu desaparecimento do público. O Código de Marte, eles chamavam assim, sem barulho desnecessário, sem violência imprudente, sem tolerância à deslealdade. No mundo dos motoqueiros, isso era paz através do controle, mas nem todos o viam como um visionário. Para seus inimigos, tanto no governo quanto no submundo, ele era um manipulador que disfarçava a ganância de disciplina. Eles o acusavam de transformar a irmandade fora da lei em burocracia, tirando o último resquício de alma que fez a cultura dos motoqueiros única. Para eles, Martí não era construtor, mas gerente, alguém que trocou paixão por procedimento. Ainda assim, nem seus críticos negavam seus resultados. Ao reconstruírem a história do crime organizado moderno no Canadá, historiadores e jornalistas encontraram as digitais de Martí em tudo. De empresas de logística usadas para contrabando a conglomerados de construção ligados a seus contatos originais. Todos os setores, do transporte à gestão de resíduos e mercado imobiliário, tinham rastros de sua influência escondidos na papelada. Ele conseguiu fazer o que governos e corporações passam décadas tentando alcançar: harmonia operacional total. Mas Martí já havia desaparecido da vista do público há muito tempo. Alguns diziam que ele fugiu para o exterior, vivendo discretamente sob uma nova identidade na Europa ou na América do Sul. Outros acreditavam que ele havia se aposentado à vista de todos, misturando-se à vida suburbana sob um nome diferente. Havia rumores, um avistamento no Chipre, uma propriedade no norte da Itália, uma fotografia em Dubai. Nenhum confirmado, todos plausíveis. A verdade era simples. Quando você constrói uma máquina grande o suficiente para funcionar sozinha, você não precisa ser visto. Mesmo as pessoas mais próximas dele não tinham certeza do que aconteceu com ele. Alguns diziam que ele ainda ligava uma vez por ano só para checar o andamento das coisas. Nunca sobre dinheiro, só sobre ordem. Outros diziam que ele havia cortado contato completamente, deixando para trás um bilhete que dizia: se eu não estiver lá, o sistema ainda deve funcionar. Funcionou. Os Hells Angels no Canadá seguiram como o grupo mais disciplinado do mundo. Eles atuavam como governo paralelo, com economia, regras e diplomacia próprias. Outras nações se inspiraram neles, muitas vezes sem notar. Austrália, Escandinávia e Europa Oriental adotaram elementos do modelo canadense. Em 2025, um relatório da Interpol se referiu a isso como a doutrina Roberto. Não era para ser elogio, mas poderia ter sido. Sua doutrina era simples: descentralizar o controle, legitimar a renda, evitar guerras e tornar a paz lucrativa. Essa era a fórmula que ele seguia há mais de 40 anos. Há uma história, possivelmente real ou mito, de que após seu desaparecimento, uma mensagem criptografada circulou por redes privadas de motociclistas na Europa e América do Norte. Curta, sem assinatura, mas com um tom inconfundível. Mantenha limpo, discreto e siga em frente. Essa frase virou um lema informal entre os líderes que o sucederam. Foi a última lição de Martí. Sobreviver no mundo moderno não era questão de poder ou medo, mas de eficiência. Para o resto do mundo, ele sempre será lembrado como um gênio do crime que redefiniu o submundo. Para quem realmente prestou atenção, Martí Robert era algo diferente. Um espelho do que ocorre quando inteligência e ambição se chocam com um mundo rígido demais para contê-las. Ele não criava o caos, ele o administrava. Ele não buscava fama, ele construía sistemas. Ao fazer isso, tornou-se o arquiteto silencioso de um novo tipo de poder. Um poder que não grita, sangra nem morre. Anos depois, sua lenda permanece, não em histórias, mas no silêncio que deixou. Porque Martí Robert não desapareceu. Ele apenas recuou, e o mundo que ele construiu continuou funcionando exatamente do jeito que ele planejou. Para mais histórias sobre homens que construíram poder nas sombras e moldaram mundos desconhecidos pela maioria, siga, curta e inscreva-se. Toda semana, revelamos os arquitetos do caos que não buscaram destaque, mas fizeram os holofotes se moverem. Esse foi Martí Robert, o arquiteto silencioso. Nos vemos no próximo.